Nós estamos aqui para apresentar como se deu o desenvolvimento do nosso artigo. Fez parte do desenvolvimento do artigo Carlos Henrique, Tânia Cristina, esse que vos fala, Adson Cardoso, Luiz Carlos, Juliana Gabriela, Hélio Souza, James Lima, Arius Ângela de Jesus, Marcos Antônio, que são os professores orientadores, né? Professora Gertrudes e Alexandre Lopo. A nossa temática diz respeito sobre a avaliação da relação entre os índices de precipitação pluviométrica e a temperatura na produtividade do melão no município de Juazeiro, Bahia. Então, segundo os relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas, IPCC, que analisou os possíveis impactos das mudanças climáticas, relata que os países em desenvolvimento são, de modo geral, os mais suscetíveis. Diante disso, percebemos que no Brasil existem muitos exemplos de impactos destoantes da variabilidade natural do clima, que, consequentemente, causa grandes prejuízos econômicos e sociais. Nesse caso, a seca se apresenta como a principal ameaça da produtividade agrícola de alimentos. Observando alguns estudos no Nordeste, né, com base em Guimarães, os impactos das mudanças climáticas prevêem um aumento da ocorrência de eventos climáticos de grandes impactos, como o aumento generalizado da temperatura, anomalia de precipitação e aumento da aridez, né? Como vimos também nas aulas da professora Gertrudes, consequência da ação do homem, que resulta no efeito estufa. Destacamos no nosso estudo, onde de todos os ambientes do Brasil, o semiárido nordestino é o que apresenta a maior vulnerabilidade às mudanças climáticas no aspecto social, principalmente devido a grandes impactos negativos sobre os recursos hídricos e a agricultura de sequeiro, né? Então, vale ressaltar que o semiárido nordestino apresenta características com temperaturas elevadas e altas taxas de evapotranspiração, sendo que essas taxas superam os totais pluviométricos irregulares, configurando taxas negativas no balanço hídrico. Então, observando a produção agrícola, o semiárido brasileiro apresenta algumas particularidades, até então promissoras, principalmente para a cultura que nós estaremos destacando aqui, que é o melão. Apesar da escassez hídrica, por falta de chuvas em alguns períodos, apresenta condições climáticas e solos favoráveis ao cultivo de diferentes culturas, né, que são adaptados aos elevados níveis de radiação solar e baixo índice de precipitações, que é o caso da cultura do melão. Tendo como referência o Anuário Brasileiro de Fruticultura Irrigada, o Vale do São Francisco se consagrou, né, se estabeleceu como o mais importante centro fruticultor do Brasil. As condições climáticas da região contribuem para o cultivo do melão, considerando competitivo pela qualidade dos frutos.
Então, o Vale do São Francisco, gente, é considerado o terceiro grande polo de cultivo do meloeiro, sendo o clima um diferencial para o desenvolvimento da produtividade do melão. E se atentando para essas características climáticas que o semiárido apresenta, objetivamos, então, com isso, avaliar a influência da temperatura e precipitação na produtividade da cultura do melão no município de Juazeiro, Bahia. E estaremos a seguir apresentando a metodologia que nos proporcionou a fazer essa avaliação e, consequentemente, ter uma análise desses estudos e de interpretações dos gráficos que estaremos apresentando. Eu passo a palavra para a Tânia. Sem som, Tânia. Então, a metodologia do nosso estudo, né, que foi desenvolvida, ela seguiu esse percurso, né, desenvolvido em 5 etapas. A primeira etapa foi a coleta de dados, dados meteorológicos, né, obtidos no IMET. Na sequência, esses dados foram tratados a partir do DIMES e do CLIMEP, versão 3.0. E na terceira etapa foi definido o objetivo do estudo, que foi apresentado pelo colega Adson. Então, a gente, a partir da observação dos dados, né, dos dados tratados, a gente elegeu qual seria a cultura e fez uma breve revisão de literatura para avaliação dos dados que foram obtidos e dos dados que foram tratados nos programas. E na quinta etapa se deu a análise e a escrita coletiva do artigo. Para a escrita, a gente utilizou o Google Docs e foi uma construção, né, como foi falado, foram 8 pessoas que participaram dessa construção coletiva. Então, a gente utilizou esse aplicativo digital, né, para a construção do texto e também a partir de webconferências por meio do Google Meet. Então, a gente fez acredito que uns 4 encontros para até finalizar essa construção. Então, na metodologia, a gente inicialmente fez a descrição da área de estudo, que é o município de Juazeiro, que está situado conforme demonstrado no mapa, na região norte do estado da Bahia, e no território de identidade do São Francisco. O município também compõe a região, a rede, né, integrada de desenvolvimento do Polo Petrolina e Juazeiro. Então, de acordo com dados do IBGE de 2010, o índice de desenvolvimento humano do município é de 0,677, numa escala que varia de 0 a 1, e o município ocupa a 17ª posição no ranking do IDH dos municípios da Bahia. A cidade possui 197.935 habitantes, são dados do IBGE de 2010 também, e desse total, 160.775 residem na zona urbana e 37.190 na zona rural, sendo que esses dados estão diferentes, né, que estão defasados, mas foram os que a gente utilizou para fundamentar a área de estudo. Em relação ao clima, a classificação é clima árido, a temperatura média de 25,6 graus,
dados de Teixeira 2010, e a pluviosidade média anual, ela é abaixo de 430 milímetros. Então, esses são os dados da área de estudo, que é o município de Juazeiro. Os dados meteorológicos, eles foram obtidos, como foi falado, né, no portal do Instituto Nacional de Meteorologia, a partir do Banco de Dados Meteorológicos. Esses dados foram obtidos da estação do município, estação meteorológica do município de Petrolina, é uma estação convencional, e foram obtidos dados diários do período de 1990 a 2021. E a gente, em relação aos dados da cultura do melão, eles foram obtidos no banco de dados do IBGE. Então, a gente conseguiu obter esses dados, delimitando um intervalo do período de 2006, né, fazendo um recorte temporal, de 2006 a 2010. E para tratar esses dados, a gente utilizou o índice de precipitação padronizado, o SPI, que ele avalia as situações de seca nas escalas temporais. A gente utilizou de 3 meses e de 12 meses. Então, esse índice, o SPI, ele possibilita a realização de cálculos para a quantificação do déficit de precipitação. E a gente utilizou o DIMES, que a tradução é o índice de seca e o sistema de monitoramento. Então, a gente utilizou o DIMES para calcular o SPI por meio de uma planilha do Excel. E a gente obteve, né, as estimativas para análise. Então, os dados, eles são formados parâmetros climáticos para a região estudada, que foi o município de Juazeiro. E a gente, por meio de elementos visuais, né, como gráficos e tabelas, a gente consegue, né, compreender como se deu como foram as variações do índice de seca no período estudado, que foi de 1990 a 2021. Então, foram utilizados apenas os dados de precipitações mensais. Já no CLIMEP, a gente foram tratados os dados diários de precipitação e temperatura. Então, para análise histórica, né, desses índices de precipitação, e o recorte temporal foi o mesmo, né, de 1990 a 2021. O CLIMEP, a versão 3.0, ele é um programa, né, que apresenta uma interface gráfica que auxilia na série de análises, da série de dados meteorológicos de chuva e de temperatura. Então, eu não havia falado, mas no banco de dados meteorológicos, a gente fez a análise das variáveis, a coleta das variáveis de precipitação total, temperaturas mínima e máxima. Então, no CLIMEP, as variáveis que foram analisadas foi totais trimestrais e anuais de precipitação pluviométrica, desvio padronizado da precipitação dos totais trimestrais e anuais, total, média e desvio padrão, o PR1, que representa o número de dias por ano com precipitação maior ou igual a 1 milímetro, PR10 maior ou igual a 10 milímetros e PR20 maior ou igual a 20 milímetros. Então, na sequência, o colega Luiz vai abordar os resultados e a discussão. Ok.
Boa noite a todos. Está me ouvindo bem? Aí? Sim, Luiz. Então, eu fiquei com resultados e discutimos isso aí, né? A gente vai fazer a análise em cima da precipitação. E isso foi delimitado para a região e correlacionar isso com a produção de melão, né? Então, nesse primeiro gráfico aí, né, que ele dá o índice de seca, umidade aí para o município de Juazeiro, e na realidade para a região aqui, né, eu estou em Sobradinho, e a gente usa os dados do mesmo lugar, que é lá em Petrolina. O que é que acontece? Ele faz essa análise aí de 90 até 2021, onde nós temos, né, o ano de 2012 e 2015 aproximadamente, um ano de seca, né? E em 2012, 2013 é uma seca extrema. O que é que acontece? A delimitação para a cultura do melão que nós fizemos, como nós vamos ver no gráfico a seguir aí, é em torno de 2008, 2010. Então, nesse gráfico aqui, a gente percebe que 2008, 2010 é um período de chuva aqui na região, né? E é uma chuva moderada, certo? Isso mostra que a gente está acostumado aqui, nós vamos ver no gráfico de produção, que a tendência da cultura, principalmente do melão, é em época de escassez de chuva, né? Mas aqui em 2007 e 2008, né, 2006 e 2007, por exemplo, nós temos uma seca moderada, muito pouca chuva, e mostra que a produção, né, que é esse gráfico aqui agora, ela é elevada, principalmente em 2007. E o índice de precipitação é baixo. Então, isso aí tem algumas razões, né, para que essa região aqui tenha essa característica. Né? E não é só o melão, tem diversas outras frutas que elas gozam dessas propriedades. Ou seja, nós temos um terreno, né, solos adequados, baixo índice né, uma umidade baixa, isso ajuda muito a cultura, mesmo com a quantidade de chuva baixa. Tá? Então, o que é que acontece aí? O nosso clima aqui, né, apesar de estio, a gente não ter muita chuva, a cultura, ela, né, se beneficia dessa... deixa eu só pegar aqui o gráfico. Né? Ela se beneficia. Por exemplo, aqui na figura 3, né, onde a gente tem a análise trimestral, né, dá uma comprimida nos dados, a gente vê que nós temos 2006, 2007, né, uma seca aproximadamente moderada, 2008, 2009 moderada. Mas a gente observa, se a gente voltar para o gráfico da slide 12, que 2008, 2009, 2010 a produção não é tão alta. Né? Então, são muitos fatores que influenciam na produção. E o índice de precipitação ele não é determinante. Nós temos até um problema aqui, eu tenho alguns colegas que plantam, e quando tem chuva demais, aí é lona, é uma preocupação. Isso só é possível, né, se conseguir essas produções elevadas, mesmo com baixo índice de precipitação, graças à irrigação. Mas o que é que acontece? Se a gente cair como na situação de 2012 para 2015, 2014, que teve uma seca extrema, isso passa a ser um problema também. Né? Porque, como a nossa cultura aqui adotou-se o sistema de irrigação artificial, então, se tem uma seca extrema e não tem chuva,
aí a vazão do rio cai muito e prejudica de outros setores, como a parte de geração de energia. E quando leva muito tempo para recuperar, que foi o caso que aconteceu agora, né? De 2014, a gente está tendo chuvas melhores já para cá, porque uma seca extrema, quando as chuvas começam a voltar, elas não conseguem repor, né, a vazão do rio e precisa repor as reservas subterrâneas, né? Então, agora é que a gente está tendo uma regularidade, a gente está com cheia no rio aqui. Então, é essa uma das características mais evidentes aqui na nossa região com relação a essa parte climatológica. Ou seja, a gente não precisa de muita chuva, mas seca extrema, como a de aqui mostra, né, na figura 3, no gráfico da figura 3, ela termina sendo prejudicial. Quando a gente analisa, né, com base aqui no que o Costa falou, o índice de precipitação aqui na região, né, nossas chuvas elas são mais intensas a partir de novembro, né, e vai até março. Na análise mensal, aí na figura 6, a gente verifica isso. Quando chega em março, a chuva, o índice de precipitação começa a cair, né, gradativamente em abril, março, e vai baixo, né, com menos de 20 milímetros, até outubro. E aí começa a crescer novamente. Bem, com relação ao gráfico de baixo, ainda na figura 3, que faz uma análise trimestral, a gente vê, e como dá uma compactada aí nos dados, a curva é suavizada, né? Então, a gente tem uma queda gradativa, né, de janeiro, fevereiro e março, até março, né, junho e julho, a queda da precipitação, fica embaixo até agosto, setembro, né, e volta a crescer nos demais meses. Bem, se nós formos aqui para o slide 14, por favor, aí mudem o 14. Isso. Nós vamos ter uma coisa interessante, né, com relação ao índice de precipitação aqui na região. Quando se trata para precipitação, né, para 1 milímetro, realmente varia bastante entre 90 e 2020, e a gente percebe que é uma tendência de estabilidade, né? Precipitação para 1 milímetro, ela é praticamente estável. Porém, quando a gente começa a aumentar o índice de precipitação, vai para 10 milímetros, nós temos, né, uma tendência a decair, ou seja, com o passar dos anos de 90 até chegar em 2020, a gente vem caindo a quantidade de ocorrências, né, de 15, vamos para aproximadamente 10. Né? Ou seja, isso está mostrando que, com o passar do tempo, para esse nível de 10 milímetros, a quantidade de chuvas está diminuindo, né, com o passar do tempo. Quando aumenta para 20, a queda começa a ser maior, ou seja, a frequência vai caindo. Ou seja, a gente está verificando aqui que a precipitação vai diminuindo com o passar do tempo, que é preciso tomar algumas atitudes, né? E o que é que acontece? É justamente o que o PCC vem mostrando para a gente, né? Que está a temperatura, ele mostra que vem subindo, com o passar, até apesar de ter contrários, né? Que diz que vem caindo, mas quando se trata de precipitação aqui para essa região, a gente percebe que vai diminuindo a quantidade de chuvas densas, né? Agora mesmo aqui andou chovendo esses dias, mas é só aquele chuvisco, né? Um índice bem baixo.
Bem, com relação a isso, por gentileza, vai para a próxima figura, para a temperatura. No slide 15, né? O que é que a gente observa? Se a gente comparar o slide 15, né, que é a figura 8, com o slide 13, a gente percebe que, pelo menos aqui nessa região, quando a temperatura baixa, o índice de pluviosidade também está caindo, né? Ou seja, há uma concomitância. É uma característica daqui. Tempos frios, a gente tem bastante vento, mas tem muito pouca chuva. É o diferencial, né? A temperatura aqui da região, ela, né, como mostra o gráfico aí, ela cresce e decresce, né, no decorrer dos meses, dentro de uma faixa mais ou menos comportado aí, não há muita... A faixa é praticamente constante, né? A variação entre aí mais ou menos 15% em relação à média, né? O que sobe e o que desce. E realmente a temperatura aqui, né, quando dá meio-dia, chega aí 30 graus, 35, mas fica em torno de 28, 27 graus. É a nossa média aqui. Pelo menos aqui em Sobradinho isso é bastante perceptível. Então, era essa a comparação que gostaríamos de fazer e verificar, né? Se voltar aí para o slide 13, que é a figura 6, a gente percebe, principalmente, né, no diagrama aí, a curva trimestral, tem um comportamento análogo para a temperatura nos meses, né? Que baixa a temperatura também, a precipitação diminui. Então, por momento, quanto ao resultado de discussão, é isso que eu teria para apresentar aos senhores e senhoritas aí. Bem, o que se conclui disso aí? Com relação ao melão, né, ele tem, né, a sua produção bastante influenciado por esse índice de precipitação, essa questão da temperatura. Por quê? Olha como é interessante aqui a nossa região. Até quando o índice pluviométrico é elevado, ou seja, a grande quantidade de chuva, mas a quantidade, a frequência é baixa. Ocorre, né, bem menos. Ao passo que, quando o índice é baixo, ou seja, a gente tem uma pouca quantidade, em termos de quantidade de chuva, porém, a frequência é elevada, né? São chuviscos, né? Mantém só umidade o suficiente, e isso favorece muito a agricultura, porque, né, no caso do melão, ele não se dá muito com muita água quando o solo encharca. Isso não é bom, né? A planta, ela deseja mais só a umidade, o calor e luz, né, numa quantidade razoável. Isso acontece com outras culturas aqui. Então, o que é que vai acontecer? Isso, né, favorece praticamente que se plante o ano todo, né, desviando-se apenas dessas épocas em que as chuvas possam ser mais intensas. E aí é onde está o estudo né, climatológico, né? Quem tem acesso a informações do comportamento climatológico consegue, né, fazer uma programação melhor para o cultivo, né? Isso tem sido observado aqui. Eu não sou da área de agricultura, mas eu ouço os comentários, né? Então, quem tem acesso a essas informações climatológicas, ele vai conseguir melhor produção. Ou seja, ele não vai plantar, se ele souber que vai ter chuvas intensas, ele adia a plantação. Tá? Então, como mostra aí, a agrometeorologia, ela ajuda na tomada de decisão para o cultivo, né? Porque ele vai saber quando vai ter as ocorrências desses eventos climáticos, ou seca extremo, para poder tomar atitudes. Né? Só para se ter uma ideia, quando ocorreu a seca extrema, né, nós tivemos aqui em Sobradinho que bombear água para o canal, porque o rio baixou demais.
nível. Tá? E quem soube disso pode tomar atitudes, tá? Se preparar melhor tecnicamente e evitar prejuízos. Tá? Então, a grande vantagem da nossa região aqui, em termos climatológicos, é justamente a possibilidade, né, dessa variação de temperatura também não ser tão grande, né? A taxa de variação em relação à média não é muito alta, e isso aí favorece essas culturas. Por hora, é só. E aí segue as referências. Tá? De mim, eu estou satisfeito e aguardo apenas os questionamentos que forem necessários. Ok, ok.